A paz do Senhor, voltamos mais uma live aqui para a honra e glória do Senhor. Estamos ao vivo no nosso segundo dia de propósito. Tô abrindo aqui na lateral para a gente ficar acompanhando juntos aqui os comentários. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Quem tá no propósito aí, eu vou abrir aqui na lateral do computador os comentários de vocês. Sejam bem-vindos mais um dia que a gente tá à disposição do reino, né? Gente, confesso que hoje é aqueles dias, né? Eu sempre falo pra vocês, tem dias que Deus vai lá e me pega na devocional. Hoje foi um desses dias, viu? Vou baixar aqui um pouquinho. A paz do Senhor, como vocês estão? Quem já tá com a carta escrita aí? Pra quem não sabe, nós estamos fazendo um propósito de 12 dias. 12 dias onde nós estamos diligentemente, e você chegou no segundo dia, aprendendo sobre Eclesiastes, né? Capítulo 2 de Eclesiastes. Então já vou pedir para você primeiro, já chega aqui, bom dia Débora, seja bem-vinda, já cheguem aqui ativando esses dedos, gente, vocês são a ponte para outras pessoas conhecerem a Cristo. Socorro, seja bem-vinda para essa live, pega caneta e papel que Deus vai falar com você. Eu sempre falo, não existe silêncio de Deus para quem está com a Bíblia aberta. Isso aqui é a nossa maior revelação. Eu poderia falar palavras lindíssimas para você, mas o que sai dessa palavra, ela tem um poder para penetrar a nossa alma e transformar até as nossas células, para você ter noção do poder que tem aqui dentro. Então já fica com a gente. E hoje, gente, eu vou falar para vocês, peguem caneta e papel, e eu já quero fazer um combinado com vocês. Peguem caneta e papel porque o negócio vai ser sensacional. Então, ó, compartilhem, eu já vou aproveitar, vou compartilhar no grupo que a gente tem, quem quiser entrar no grupo também manda oi grupo, e vou compartilhar os meus stories, já volto, só um minuto. E agora eu vou compartilhar aqui nos meus stories. Pronto, já fiz a minha parte. Então, você é o agente de transformação aí para as mais pessoas serem alcançadas. E o que eu vou combinar com vocês? Eu só consigo entender as ações aqui visualizando. Então, todas as vezes que eu falar algo que explode a sua mente, que você fala assim, caraca, isso daqui virou uma chave na minha cabeça, você vai escrever aqui UAU. U-A-L. Uau. Ou pode ser uau com bastante L. Mas eu vou entender que aquilo realmente fez sentido para você. E outra forma que eu entendo que isso aqui faz sentido e é relevante na sua vida é você curtindo a live. Não somente porque faz sentido e eu vejo a sua interação, mas principalmente porque faz a gente aqui, ó, tornar essa live relevante e mais pessoas serem convidadas. Então, isso aqui também é algo muito, muito especial, tá bom? Antes da gente orar, já pega a sua cartinha aí também. Antes da gente orar, eu gosto sempre de passar como se fosse um resumo do que a gente aprendeu ontem, tá? Então, antes da gente de fato orar e já vai se preparando aí, já vai se ajeitando, eu vou passar um resumo. Para quem não esteve aqui ontem, nós aprendemos, principalmente no capítulo 1, qual que é o livro de Eclesiastes, aonde passa, o contexto, tudo mais. Só que a gente aprendeu que foi de uma pessoa no final da sua vida, ela começa a ter várias reflexões. Mas não é qualquer pessoa, não é uma pessoa como eu e você, é uma pessoa que viveu muito. Fala que ele era realmente uma pessoa de dotado e determinado saber, excepcional. Então, entendia de tudo, mas não entendia só de forma superficial. Ele se aprofundou em exatamente tudo. E ele chegou a uma conclusão de que absolutamente nada fazia sentido. Tudo foi vapor, né? Ou vaidade, como tem muitas outras versões, mas fala Abel ou Abel. Bom dia, Erivaldo, seja bem-vindo. Adenildo, seja bem-vindo também. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos se chegando aí, pegando aquele cafezinho e vamos juntos para nossa devocional de hoje, o segundo dia de propósito. E ele vai falando assim, ó, olha, é vaidade. O que as pessoas ganham buscando tantas coisas, tanto trabalho, mas elas não desfrutam verdadeiramente. Não acham o desfrute, o verdadeiro desfrute, que é realmente estar em Cristo. E ele vai falando, vaidade. E nisso ele percebe e faz uma denúncia. Olha, o sol tá nascendo e tá se pondo.
olha, o vento tá indo pra lá e voltando. Os rios nascem, mas desaguam no mesmo lugar. Ele faz uma denúncia de que parece que tudo está em movimento, mas nada tá avançando. Tudo acaba sendo e virando em círculo. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Casa de Decoração. Sejam bem-vindos. E o Deus abençoe a vida de vocês. E fala, ó, tudo aqui tá em movimento, mas nada verdadeiramente tá avançando. Porque o sol nasce e ele se põe. O vento sopra para o sul, depois ele volta para o norte, mas ele dá volta e mais volta. Os rios correm para o mar, mas eles nunca se enchem. Então, tudo tem aquela sensação de movimento, mas nada realmente está avançando. E isso aqui, se a gente parar para analisar, é a nossa vida. Às vezes a gente enche ali a agenda e no final tá só enchendo linguiça mesmo. Tá fazendo nada demais. E ele fala, olha, nunca vai se encher, porque o coração humano, você pode ter os maiores sonhos e conquistar os maiores sonhos. Você nunca vai estar satisfeito, porque nós fomos criados para a eternidade e o nosso coração anseia a eternidade. As coisas que você realiza aqui pode até te dar um prazer momentâneo, só que essas coisas não têm duração eterna. Logo você vai ficar fadigado, logo você vai ficar cansado e não vai ter mais sentido. Exatamente por causa disso. E ele fala, tudo é cansativo. Não tem como descrever isso aqui. Nunca nós ficamos satisfeitos, nunca nós nos contentamos, nunca nada tá bom, nunca, nossa, isso aqui já é o suficiente. Não, é sempre mais, consumir mais, fazer mais. E fica nessa busca desenfreada. E aí ele fala, olha, a história sempre se repete, pode olhar. E aqui quebra um parâmetro que muitas pessoas falam da maldição hereditária, né? Salomão, ele já havia visto isso e relatado. Na verdade, nada que está debaixo do sol é novo. O fato, porém, é que as coisas se repetem, os ciclos se repetem justamente por causa do coração humano. Quando o coração humano ele não é submetido a Deus, gente, principalmente no fato de ser transformado por ele, vão ansiar as mesmas coisas, porque é um coração deturpado, um coração em queda. Então não adianta, pode passar eras, séculos, mudar cenários, vão ter os mesmos comportamentos. E isso não é maldição, isso aqui é resultado do pecado, entende? E ele vai fazendo essa denúncia, e ele continua falando aqui, né? Olha, do que adianta a gente ficar tentando se apegar na vida? Do que adianta você tentar ser famoso, conquistar aplausos, conquistar um monte de coisa, sendo que você vai morrer e amanhã ninguém vai lembrar do seu nome? Porque exatamente nada vai fazer sentido. Você vai morrer, vai passar, e o povo logo vai se esquecer de você. Aqui justamente ele tá confrontando o próprio ego dele, porque ele vem falar logo depois, eu, o mestre, fui rei de Israel, eu vivi em Jerusalém. Aqui ele tá confrontando o próprio ego. Eu busquei o entendimento de todas as coisas, mas não é o entendimento de você somente buscar ali, mas é aprofundar de toda espécie de animal, de réptil, céu, terra, tudo. Gente, vocês não têm noção. É impossível a gente dimensionar. Eu acho que não tem um ser humano na Terra que consiga realmente pensar em tamanha inteligência que foi de Salomão. A Bíblia fala que ele sabia de tudo, mas ele não sabia de qualquer coisa de forma superficial. Ele sabia de forma realmente detalhada. A planta, qualquer planta, o que ela servia, para que ela servia, que remédio ela dava, era exatamente nesse nível. E ele fala, olha, e eu descobri que Deus ele deu uma existência trágica para o ser humano. E aqui ele faz realmente um relato de Gênesis 3, porque da mesma forma que Adão e Eva, eles tentaram conhecer as coisas sem Deus, é a gente tentar conhecer a vida sem Deus. Além de nos cansarmos, vai trazer morte. Além deles se cansarem, porque basicamente Adão falou assim, olha, eu não quero desfrutar, eu quero trabalhar, eu vou pegar aqui numa enxada. E foi basicamente isso que ele fez. Além de se cansar agora, causou morte. Morte e pecado eterno. E ele fala, olha, quanto mais você sabe, mais você vai sofrer. Porque a partir do momento que eu entendi essas coisas, eu vi que o mundo tá quebrado. Eu passei a enxergar a realidade como ela é. Pra te dar um exemplo sobre isso daqui, vai ser muito interessante quando você pega um relacionamento, né? Principalmente um relacionamento que não dá certo.
no começo você vê a pessoa como uma pessoa perfeita. Vai passando o tempo, você vai enxergando os defeitos da pessoa, né? É basicamente você tira ali o amor do contexto e vai ficar realmente com a pessoa como ela é. E aí você vai escolher ali se os defeitos daquela pessoa realmente você vai conseguir tolerar, né? Suportar ou não. E aí você vai escolhendo. Basicamente, Salomão tá fazendo assim, fazendo um paralelismo nisso, né? Basicamente isso. Olha, o mundo tá quebrado. Não adianta agora virar e achar que tá tudo bem. Porque eu tô vendo a realidade como ela é. E isso causa conflito, isso causa aflição. Aconteceu comigo. É exatamente, tira a lente, né? Deturpada. E isso é muito interessante. E ele falou assim, ó, eu sou mais sábio do que todo mundo. Aprendi tudo. E, gente, me trouxe aflição. Saber de tudo isso, quanto mais eu conhecia, mais dor me causava. Isso aqui também traz uma lógica do mundo, né? De principalmente, olha, estamos no mundo, não vai dar, o mundo tá quebrado. E se a gente não olhar numa ótica cristã do Senhor, no sentido de olhar para o Senhor mesmo, através dessa ótica, a gente não vai conseguir suportar viver aqui. Porque realmente é tudo vapor. Tudo é vaidade. Tá? Então, fazendo um resumão de ontem, é exatamente isso que a gente aprendeu. Se você quiser aprender mais sobre, tem o meu canal no YouTube, o link tá na bio, você consegue entrar lá. Mas, paz, senhor patriota, tudo bem? Seja bem-vindo. Mas eu vou deixar aqui o nome para vocês verem, e aí vocês conseguem pesquisar, tá? Que tem sempre gente que pergunta. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês, nós temos um grupo no WhatsApp, onde... Peraí. Aqui, consegui. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde a gente consegue se comunicar. Só que eu queria ver aqui... Gente, eu já falei pra vocês que eu não sei mexer aqui, né? Então, você sabe que é passando pela prova, dando glória a Deus. Entrou no grupo ontem, exatamente. Eu vou mandar aqui o link, ó. Vou copiar o link aqui e vocês tentam tirar um print. Eu não sei como que vocês fazem pra copiar, mas no iPhone a gente só pega, tira um print e a gente consegue colar. Então, eu vou deixar o link aqui, ó. Quem conseguir tirar um print, aí consegue entrar lá no grupo, tá bom? Vê aí se foi. Então, quem quiser entrar no grupo, lá vai todo o material. Quando finaliza aqui a live, eu mando todo o material pra lá, tá bom? Então, basicamente isso. Não consigo abrir o link no grupo. Como assim? Obrigada, Carlinhos. Deus abençoe. Não consigo abrir os links lá no grupo. Não consegue? Depois você me fala lá, Erivaldo, o que você tá tentando abrir, que eu te dou um suporte, tá bom? Mas vamos pro que é mais importante. E aqui eu vou aconselhar vocês deixarem a carta aberta, porque tenho certeza que essa carta será reescrita. Aqui, quem tem sua cartinha, já levanta aí que a gente vai orar, vai apresentar o nosso momento de devocional a Deus e nós iremos pro segundo capítulo de Eclesiastes. O que eu só vou pedir, você é o agente de transformação, ó, só 5K, gente, vamos lá, compartilha para mais pessoas. Pode ser sim, Carlinhos, pode ser sim, sem problemas. Mas, ó, você consegue tirar o print, você viu que eu mandei aqui, ó? Eu mandei aqui esse link aí, ó, não sei se tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo? Tira o print, aí quando no iPhone, por exemplo, você pode copiar, colar, você coloca no seu navegador e ele redireciona. Tá? E aí, o que eu vou pedir pra vocês? Republica nos history de vocês, chama mais pessoas, porque hoje Deus vai falar muito conosco, tá bom? Pai, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade que nós estamos aqui, Pai, de aprender mais de Ti, de conhecer a Ti e principalmente de ouvir a Tua voz. Nós apresentamos aqui, Senhor, essa carta que não é só minha, mas também é de cada pessoa que está nessa live.
Hoje é o nosso segundo dia de propósito. Muitos, Senhor, vão começar, mas não vão conseguir finalizar, justamente porque eles não entenderam, Pai, que obedecer é melhor do que padecer. Mas nós entendemos e nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Conduz as nossas vidas, conduz a nossa mente. Tudo que nós formos fazer aqui nessa live seja para honra e glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a realmente entendermos o nosso propósito. Nós aprendemos ontem que o nosso primeiro propósito é amar o Senhor sobre todas as coisas e obedecer os seus mandamentos, Senhor. Não obedecer em totalidade, porque só teve um que obedeceu em totalidade, mas é tentar, Pai, seguir os caminhos que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Nós te agradecemos, seja bem-vindo. Essa live só faz sentido se o Senhor estiver aqui, só faz sentido nos reunirmos, Pai, porque realmente é o Senhor que nos conduz. Eu te peço, nos conduz aqui no ensino verdadeiro, no ensino onde nós podemos desfrutar do sabor, do privilégio da Tua palavra. Conduza cada pessoa no seu dia, nas suas tarefas, nos seus atos. Daqui a pouco os seus filhos estão saindo para trabalhar, os seus filhos estão realmente indo fazer suas tarefas do dia a dia. Dê sabedoria, dê diligência, proteja entrada e saída, guarda a mente, blinda o coração, blinda o corpo, Senhor. Que os teus filhos possam desfrutar de um dia maravilhoso, não pensando nas coisas aqui da terra, mas desfrutar porque sabendo que todas essas coisas só faz sentido porque nós passaremos uma eternidade contigo. Nos visita nessa manhã. Estamos aqui com o nosso coração aberto. Fala conosco, Senhor, como nunca antes. Fala conosco. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Gente, tem alguns dias que o Senhor me pega, né? Bom dia, Moni, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 2, vamos ler primeiro e depois a gente vai discorrendo um pouquinho, tá bom? Começa assim, ó. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, eu disse, o riso é tolice. Do que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho. E enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos, fiz jardins, parques, enchi as árvores frutíferas de toda a espécie, construí açudes para juntar água e pegar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos, escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado, rebanho, mais do que todos os outros que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro e de tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores, tive muitas concubinas, tive tudo que o homem pode desejar. Tornei-me mais importante do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei a prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços, mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, eu vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então eu resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Pois quem pode fazer o melhor do que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio, ele vê para onde está indo, mas o tolo, ele anda na escuridão. E apesar disso, eu vi que o sábio e o tolo, ele tem o mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, do que vale a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois se nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo e ambos morrerão porque serão esquecidos. Então por isso eu passei a odiar minha vida, porque tudo que tinha feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido. Como que correr atrás do vento? Passei a odiar o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei meu sucesso todo para pessoas que nem se esforçaram para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que consegui debaixo do sol. Com a minha habilidade, meu esforço, isso não faz o menor sentido. Assim, eu cheguei a me desesperar e questionei o valor
de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terão que deixar o resultado do seu trabalho para alguém que nunca se esforçou. Isso também não faz sentido, é uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol se seus dias de trabalho são cheios de dor, tristeza e nem mesmo na sua morte descansa? Nada faz sentido. Por isso, concluí que a melhor coisa a se fazer é desfrutar a comida e a bebida, encontrar satisfação no trabalho e perceber que esses prazeres realmente vêm na mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar de algo sem ele? Deus concede sabedoria, conhecimento, alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe tomará a riqueza e entregará àqueles que agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Gente, isso daqui... Ai, Senhor da glória. Isso aqui é algo que é pra gente refletir muito. Mas antes da gente já nos aprofundarmos, eu vou pedir pra você. Temos alguns combinados aqui. Compartilha com o máximo de pessoa que você encontrar. Compartilha e republica nos seus stories. Enquanto você tá assistindo, as pessoas vão assistir também. E o que eu quero? Eu consigo ter um parâmetro que vocês estão entendendo, principalmente quando vocês comentam e curtem. Então, mas quando algo, principalmente, virar uma chave na sua cabeça, você vai comentar UAU. U-A-L-L. UAU. Eu vou saber que aquilo fez sentido. Tá bom? Combinado? Combinado isso, gente? Pode ser? Coloca aqui, ó. Combinado, Helena. Combinado. Coloca aí que eu quero ver. Fechou, então. Combinado. Primeira coisa que a gente vê aqui no capítulo 2. Ele começa assim, ó. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que tudo isso aqui não faz sentido. Lembra que a gente aprendeu no primeiro capítulo que ele começa a fazer reflexões. E nessas reflexões vão dando norte para ele. Só que agora ele tá saindo do campo das reflexões. No capítulo 2, ele vai justamente agora, ele decide não mais refletir. Ele vai experienciar. Então ele vai passar para o campo das experiências. E a primeira parte desse campo das experiências é justamente a experiência do prazer. Ele vai ver que ele não quer mais só refletir. Ele quer experienciar o prazer, ele quer experienciar o entretenimento, ele quer ver que o que realmente pode preencher o coração do homem. E agora ele falou assim, ó, não vou mais refletir, vou experienciar. Só que automaticamente ele tira uma conclusão, principalmente desse primeiro experimento, ele tira uma conclusão muito rápida. Ele fala, olha, vaidade, tudo é vaidade. Ele vê que até a alegria, sem realmente um sentido, ela é superficial porque ela não sustenta a alma. E ele fala, olha, fui experimentar o prazer, mas eu descobri que não fazia sentido. Eu descobri que também não tinha sentido. Uma alegria superficial, ela não alimenta a alma. E aqui, ele não só tira essa primeira conclusão, como ele tira mais uma segunda conclusão. E ele fala, portanto, disse, o riso é tolice. Do que adianta buscar o prazer? Aqui ele conhece principalmente o limite da diversão. Qual que é esse limite da diversão que ele conhece, Helena? É justamente que nem toda alegria é verdadeira. Por mais que ele comprou o prazer, por mais que ele tinha muito dinheiro, ele entendeu que ali havia um limite. E o limite era exatamente isso. Existem diversos risos, mas nenhum realmente é aquele que preenche. Ele fala, então, nós podemos comprar um riso que distrai, através do entretenimento. Nós podemos comprar um riso que anestesia, então assim, não vai cessar, mas vai anestesiar, mas exatamente não traz aquela felicidade plena, traz uma felicidade extremamente momentânea e que ela não vai passar, porque depois ela vai voltar. Então ele fala, por mais que eu compre isso aqui, vai ser momentâneo, vai me causar ali uma anestesia, como se fosse uma anestesia momentânea, só que depois ele percebeu que ela volta mais forte, a tristeza volta mais forte, volta mais angustiante. Então ele falou assim, olha, não faz sentido isso daqui que eu tô vivendo. E aí ele continua, verso 3, depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho. Agora ele vai para uma segunda experiência. E aqui também vai entrar algo muito importante pra gente. A gente vai ver que no final da vida,
Salomão teve um final trágico, porque exatamente ele flertou com o pecado. Esse é o perigo de você flertar com o pecado. Salomão aqui no verso 3, ó, ele fala assim, ó, depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua vida curta debaixo do sol. Qual que é o problema aqui? É o flertar com o pecado. Salomão, ele tentou equilibrar os dois mundos, gente. Isso aqui fica nítido quando ele fala isso. É você tentar equilibrar o prazer e tentar controlar uma vida que não dá pra você controlar. Então, de um lado você quer prazer, do outro lado você quer sabedoria. De um lado você tenta curtir sem perder a sua vida, mas do outro você tenta também manter o controle. Então, ele tenta não perder o controle, mas no fundo mesmo, ele fala, será que existe algo aqui que vale a pena? E ele fica nesse dilema. Vou curtir aqui a vida sem perder o controle, vou me entregar pro prazer. Vou curtir a vida, vou começar a me entregar pro prazer. Então, ele faz esse experimento. Então, não adiantou nada ele aqui testar o prazer, não adiantou nada ele se entregar, porque ele viu que, por mais que ele compre determinado prazer, não vai. Aquele riso ali vai satisfazer naquele momento. Depois vai passar e vai voltar pior. Por isso que tem pessoas, principalmente desinfluenciadoras, depois que você aprende sobre o comportamento humano, você vai vendo, tem uma desinfluenciadora que é uma grande do mercado aí, que é bem fútil ela, e teve uma época que eu assisti até os stories dela, e eu falava, cara, como ela é triste, vive uma vida que realmente compra as coisas, mas no fundo, o olhar ele nunca vai mentir. Quando você começa a analisar, você vai ver que nunca vai mentir. É uma vida que realmente você vai comprar, vai te dar um prazer momentâneo e você nunca vai estar satisfeito, você sempre vai querer mais, porque você não vai estar satisfeito. Uma pessoa que teve muito mais do que ela no final da vida tá escrevendo isso daqui. Olha, não vai dar. Aí ele tentou equilibrar, então beleza, vamos aqui tentar equilibrar os dois mundos, pra ver se realmente traz sentido. Na hora de tentar equilibrar esses dois mundos, entre ficar flertando com o pecado ou não, ele vê, cara, será que tem alguma coisa que vai valer a pena mesmo? E ele ainda não encontrou. Só que aí ele vai para um segundo experimento. Ele falou assim, ó, já que o experimento do prazer, eu não encontrei nada que tivesse sentido em me deliciar com as maravilhas que o mundo pode proporcionar, vamos tentar o experimento das conquistas. E ele vai passar por um segundo experimento. E ele fala assim, ó, dediquei-me a projetos grandiosos, verso 4. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos, fiz jardins, fiz parques, os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Então, assim, ele começa a testar tudo que ele construiu. Então, casas, vinhas, jardins, histórias. Se vocês têm noção, o cara não viveu pequeno. Vocês não têm noção. Eu acho que se for equiparar a nível de riqueza, não tem como. Isso daqui também traz um alerta pra gente, que vive falando assim, mas quando eu tiver tal coisa, eu vou estar totalmente completo. Quando eu conquistar aquele carro do ano, não, talvez, quando eu conquistar aquele casamento do ano, não, aqui não. Quando eu, alcançar aquela faculdade, não, senão você não tá entendendo, Helena. Não tá entendendo a vida que eu vivo. E a gente tá vendo um cara que teve absolutamente tudo e não tava completo. Mas é um nível de riqueza, gente, vocês não têm noção. Aqui na descrição, ele fala assim, ó, na descrição da minha Bíblia. Salomão governou um território que se estendia desde o crescente fértil até o norte e leste de Israel, até a fronteira do Egito. Sua riqueza em metais preciosos vinha do comércio presente dos governantes que o admiravam, de impostos de terras, de império. Nossa, tinha concubinas, tinha centenas de esposas, tinha absolutamente tudo. Era muita riqueza, gente. Era como se fosse um shake. Ele tinha muita riqueza. E ele continua no verso 7 e 8. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado, muito rebanho, tive mais que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras, tive muitas concubinas, tive tudo que um homem
pode desejar. E ele vem falar, né, de riqueza e acúmulo. Riqueza e acúmulo, porque ele juntou prata e ouro. Prata, ouro, riqueza, influência, tudo que vocês puderem imaginar. Eu acho que a gente pode... Quem é o bi do mundo hoje? Tá no Elon Musk e mais uma pessoa, né? Eu sei que fica numa disputa assim. Então, o cara, ele chegou exatamente no topo. Ele teve o que muitas pessoas hoje em dia poderia olhar e falar assim, ó, cara, eu tô tentando a minha vida inteira alcançar isso daqui. Ele alcançou. Ele chegou no topo. Ele investiu em absolutamente tudo. Prazer, entretenimento, música, experiência, satisfação. Tudo que vocês imaginarem. Eu sei que eu tô, assim, exagerando mesmo, é pra vocês terem noção. Obrigada, Sandra, Deus abençoe sua vida. É pra vocês terem noção mesmo, porque assim, é muito, mas assim, vocês colocam muito, 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 muito. Ele teve muito, e mesmo assim ele não encontrou satisfação. E aí ele fala aqui, ó, no verso 9. Tornei-me mais importante que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei a prazer nenhum, trabalho árduo, encontrei grande prazer e recompensa dos meus esforços. Aqui, gente, é basicamente assim, você viver uma vida sem limites. É como se fosse um cartão de crédito, sem limites nenhum. Aliança com o Egito, então os outros reinados vinham distribuir sobre ele, dar sobre ele também. Era algo assim, então, era grandioso. Então, assim, ele vivia sem limite, gente, sem limites. Assim, é basicamente a vida dos sonhos, se você parar pra analisar, assim, hoje em dia, na visão humana, né? Então, ele encontrou, e ele vem falando, né? Eu encontrei prazer momentâneo em tudo isso. E aqui a gente vê que não foi falta de estrutura, porque as pessoas ainda falam, né? Ah, mas eu sou assim porque eu não tive oportunidade. Ah, eu não tive estrutura. Ah, eu não tive conhecimento. Eu não tive absolutamente nada disso. Eu não levei uma vida que você tá levando, Helena, ou não levei a vida que fulano levou. Mas quando eu chegar nesse patamar, quando eu chegar dessa forma, você vai ver. Só que aí ele vem no verso 11 e fala... Ele teve um prazer momentâneo de tudo isso? Até teve. Só que aí no verso 11 ele fala, mas ao olhar tudo que havia me esforçado tanto para realizar, eu vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. E a conclusão que ele chega depois de tudo isso, quando ele olha para trás, ele fala, nada faz sentido. Nada valeu a pena. No sentido de que nada disso preencheu a minha alma. E é exatamente isso, gente. Se você acha que você vai ser feliz só quando chegar algo, ou quando acontecer algo na sua vida, eu sinto muito de falar isso. E eu sou sua amiga. Você sabe que nós somos amigos. Então, amigo, ele realmente fala a verdade. Isso não vai acontecer. Isso não vai preencher sua alma. Não existe lacuna na sua alma que qualquer bem material, que qualquer coisa, qualquer pessoa vai preencher. Essa lacuna só quem preenche é Deus. Você pode ter tudo e você ainda vai se sentir um verdadeiro derrotado, vai sentir um vazio absurdo. Seu cônjuge não vai conseguir preencher o vazio. As pessoas que estão ao seu lado não vão preencher o vazio. E as pessoas não entendem isso, e por isso que os relacionamentos de hoje em dia estão extremamente desgastados. Por isso que muitas coisas estão desgastadas, porque estão olhando com uma ótica de Salomão. Estão olhando na ótica de Salomão. E se a gente não mudar isso, exatamente nada vai nos satisfazer, no sentido de que preenchimento de alma. Nada, pai, mãe, filho, nada. Nenhum sonho de seu terreno. Porque você precisa entender, você foi feito para a eternidade. Dentro de você já anseia por isso, a eternidade. Nós estamos desconectados e nós ansiamos por isso. E aí Salomão, ele olha para trás e faz essa conclusão. Você pode ter tudo e ainda você vai sentir que falta algo. Só que aí, em contrapartida, ele vem no verso 12 agora e ele muda o foco de tudo isso. Tá, ok. Já experienciei o prazer, já experienciei as riquezas, já experienciei as conquistas. Agora eu quero comparar. Vamos fazer uma comparação. Exatamente.
Agora, eu quero comparar. Vamos comparar uma forma de viver? Vamos mudar esse foco aqui das experiências. Agora, vamos comparar a forma de viver. Ele muda totalmente o foco. Então, vamos ver a sabedoria e a loucura. Aí ele começa. Então, resolvi comparar a sabedoria e a loucura e a insensatez. Pois, quem pode fazer melhor do que eu, que sou o rei, né? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O sábio, ele vê para onde está indo, mas o tolo, ele anda na escuridão. O sábio, ele vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão e sem destino. Mas vi que, apesar disso tudo, eu vi que o sábio e o tolo, ele tem o mesmo destino. E olha que interessante, ele começa a comparar a sabedoria e principalmente a tolice, ele fala, olha, o sábio é melhor. Isso aqui eu reconheço que a sabedoria é algo importante, porque quem tem sabedoria vive melhor, quem tem sabedoria ilumina o caminho, quem tem sabedoria evita muitos erros, mas, basicamente, eu acho que ele, aqui, se a gente for parar pra analisar, ele toma um choque, gente. Ele toma um choque porque, cara, o mesmo sucede a todos. Todos têm o mesmo fim. Ele fala, todos têm o mesmo fim, têm o mesmo destino. Como que pode isso? E ele começa a falar, olha, o sábio e o tolo, ele tem o mesmo destino. Eu disse a mim mesmo, uma vez que teria o mesmo fim do tolo, do que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido. Pois se nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo, ambos morrerão e logo serão esquecidos. Aqui ele fala, o sábio e o tolo têm o mesmo fim, a morte. Ambos vão morrer. Então, o sábio morre, o tolo morre. O rico morre, o pobre morre. Mas ambos, eles serão esquecidos. E ele fala, de que vale? E aqui, gente, o mais interessante, assim, é que eu vou sentindo, né? Parece que eu gosto de sentir o texto, que parece que eu tô vivenciando o texto. Aí ele começa a ter uma crise existencial. Ele começa a ter uma crise existencial quando ele olha e fala, cara, eu sou sábio pra caramba. Eu poderia ter uma recompensa aqui, não poderia? Mas não. A pessoa que não é sábia, não é tola, vai ter o mesmo fim que o meu. Porque justamente ele só tá olhando pra aqui. Aí ele fala, aqui no verso 17... Por isso eu passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Então, ele tem uma angústia real que ele fala assim, ó, eu odeio a minha vida, eu odeio tudo isso aqui. Do que adianta? Do que adianta eu ter tanta sabedoria se no final termina tudo da mesma forma? Qual que é o sentido disso? E aqui é exatamente isso, né? Ele olha para as coisas terrenas e ele sente uma frustração, um vazio imenso. Ele sente um cansaço profundo. Porque exatamente quando a gente tá olhando, gente, para nossa vida de uma forma só aqui, sem propósito nenhum, tudo vai perder o sentido. É exatamente, Maria. Até hoje nós pensamos assim. Quando nós olhamos, perfeito, casa. Quando nós olhamos aqui de uma forma terrena, tudo vai perder o sentido. O problema não é a vida que você vive, o problema é a perspectiva terrena que você dá para as coisas que você vive. Você tem noção disso? E aí, quando a gente entende, principalmente, que, olha, tem algo além, tem algo além. A vida, ela começa, não somente quando você fala assim, olha, isso aqui não dá, mas quando você passa assim, ó, tem algo além. A vida ganha sentido, ganha propósito, ganha peso, o nosso tempo tem valor, a gente não desperdiça mais por qualquer coisa, a gente não vive de qualquer maneira, a gente começa a ganhar realmente um propósito. Aí, por muitas coisas, as pessoas ficam assim, eu quero meu propósito, eu quero meu propósito. E não vai entender, não vai achar. Gente, eu vou falar pra vocês, eu passei um tempo muito neurótica com isso. Eu quero meu propósito, eu quero meu propósito, meu propósito, meu propósito, meu propósito. Eu só fui achar sentido quando eu olhei pra Cristo. Qualquer coisa que você olhar na ótica humana não vai fazer sentido.
Não vai fazer absolutamente nada de sentido. E aí ele começou a ter crises existenciais absurda. E aí ele começa a chegar a conclusões que vão confrontar, mas não é só confrontar no sentido de incomoda, gera peso pra ele, peso, porque ele fala, cara, não faz sentido. Não faz sentido, mas justamente porque ele olha para uma ótica humana. Ele não olha para uma perspectiva eterna. E ele continua. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. A gente é muito humano. Perfeito. Passei a odiar. E ele continua a conclusão dele. Continua ali concluindo. Depois dessas crises existenciais que ele teve, ele vai continuar realmente concluindo ali, né? E ele fala, olha, passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo que me esforcei para obter. E quem pode me dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que eu consegui debaixo do sol com a minha habilidade, com o meu esforço. Cara, não faz o menor sentido. E aqui, enquanto tava fazendo a devocional, eu sempre falo pra vocês vão ver que eu sempre gosto de anotar muito. Porque a mente, ela realmente nos engana e muitas vezes ela nos foge, né? Mas às vezes quando eu tô fazendo minhas devocionais, lendo, fazendo pesquisas, Deus ele vai dando algumas direções pra gente, né? E eu lembrei da semente, o poder da semente. Porque ele chega ele se revolta. Ele não é do nada, porque ele pensa, ele tá vindo de um processo que ele tá refletindo, aí ele para, sai do campo da reflexão, ele vai experienciar. Quando ele começa a experienciar, e eu acredito aqui nesse momento de experiência também, é basicamente, ele vai desconectando ainda mais de Deus. Porque o pecado nos afasta ainda mais de Deus. Lembra que lá em 1 Reis, quando Deus deu a sabedoria dele, falou que iria prolongar os dias dele se ele obedecesse às leis, os mandamentos, os decretos e vivesse uma vida conforme o Senhor deu. Ele deu. E quando ele começa a partir para o campo das experiências, querer vir por um lado e por outro, ele começa o verdadeiro afastamento e a ruína dele. Entende? E aqui é onde ele acaba experienciando as coisas ruins e vai fazendo as análises dele, né? Então ele vê, olha, tudo que eu construí não vai ficar comigo. Então, e o pior, quem recebe pode não ter sabedoria nenhuma. Então, você constrói, você se esforça, você gera valor na sua vida, você vai fazer um monte de coisa pra vir uma pessoa e simplesmente essa pessoa herdar tudo. Essa pessoa ter absolutamente tudo. E aqui tá o valor que talvez, não vou falar que ele não entendeu, mas foi uma visão que eu vi que possa ser, não vou falar aqui, porque o cara tinha muita sabedoria, presunção da minha parte, né? Mas quando a gente enxerga por essa perspectiva, é uma perspectiva mais minha, o valor de uma semente, a gente para de olhar para a forma como Salomão ele estava olhando, né? Porque se você parar para analisar, gente, o poder de uma semente, ele é muito, muito interessante. Eu sempre falo isso para vocês. Vocês querem entender a glória de Deus? Vocês querem entender como que Deus age? Olha para a natureza. A gente entendeu da profundidade, né? Como que uma árvore com raiz profunda ela consegue sustentar um monumento, gerar frutos, e dali sai o alicerce, né, para os prédios. A gente não constrói um prédio de cima para baixo, a gente constrói da fundamentação. A mesma coisa é a semente. Quando a semente ela é plantada num cérebro, gente, a partir do momento que a gente planta uma semente no cérebro, ela vai o quê? Gerar ideias, né? A partir do momento que você planta essa semente no coração, é plantada do coração, é justamente Deus traz alguma coisa, ele trouxe alguma coisa do céu e planta no coração. Nosso coração é a terra. Então Deus tira essa semente do céu e planta na terra. Quando você planta uma semente no intestino, isso aqui gera o quê? Um alimento que sustenta todo um corpo. Então, quando você planta uma semente no útero, você traz um bebê. Quando você planta a semente no chão, essa semente traz um alimento. Então,
Quando você planta uma semente nas pessoas, e aqui tá a graça do evangelho, você planta nas pessoas, Deus ele nunca vai te deixar pobre. Deus ele nunca vai te deixar esquecido, até porque Deus ele não fica sem pagar alguém que planta no reino dele. E aqui é uma perspectiva que muitas pessoas não entendem, e por isso que olha dessa forma terrena, né? Que Salomão ele tava olhando nesse momento, porque a gente vai chegar a um tempo de conclusão dele. As pessoas não vê a semente como realmente precisa ver. Quando Deus ele dá uma semente pra gente, é exatamente isso. É para algo maior. Agora, guarda essa informação. Quando você aprende o poder da semente, que aonde você planta ela germina. E a gente vai utilizar ela um pouco aqui na frente. Só que aí no verso 20 e 21, ele fala o quê? É injustiça. Isso aqui é injusto. Por quê? Ele fala assim, ó. Eu cheguei a me desesperar e questionei o valor do meu árduo trabalho debaixo do sol. Porque ele tá falando, olha, nem sempre quem recebe merece. Nem sempre realmente quem recebe merece a plantação. Só que aqui, se por exemplo, não sei se vocês já aprenderam sobre generosidade. Se a gente for um dia aqui adentrar numa aula de generosidade, a gente não vai suportar o que de fato é a generosidade, porque a gente é ensinado na Bíblia que a gente tem que pegar a generosidade e plantar ela em determinado lugar. Ai, olha, você é generoso, planta sua semente aqui. Só que a generosidade de verdade, a gente treina e justamente a gente treina dando para alguém que não tem nada para nos dar de volta, não tem nada para realmente nos entregar. A gente não ganha nada em troca. Essa é a legítima generosidade. Essa é a legítima generosidade. A mesma coisa, se a gente colocar um paralelismo aqui, é o perdão. O perdão é o quê? O perdão é para quem merece? O perdão é para uma pessoa que realmente não merece. Só que perdoar quem não merece não é perdão de verdade, gente. Vocês concordam que é você querer paz com alguém que você realmente tem que conviver? Agora, perdão perdão de verdade, é justamente para quem não merece. É igualzinho a generosidade. Generosidade eu oferto na vida de quem não merece, que não tem a possibilidade de me dar retorno nenhum. Só que muitas pessoas não entendem isso, não sabem sobre isso. Por quê? Porque é zero, zero, zero. E para quem é apegado, o que acontece? Tem crise. Salomão, ele era apegado. Ele não era generoso. E por que você fala isso? Porque aqui ele deixa claro, no fim da vida dele. Ele pode ter... Helena, mas ele doou. Mas de alguma forma era porque tinha algum benefício em troca. A verdadeira generosidade você dá para quem realmente não tem nada a te oferecer. E a pessoa que é apegada fica aqui igual ele, tendo essas crises. Crises. Exatamente. Por isso que eu falo, se a gente for aqui abordar a generosidade, vai quebrar a cabeça de vocês. Da forma como eu aprendi, no dia que eu aprendi, vai quebrar. Vocês vão ver que muita gente não é generosa. É complicado. Gente, a gente tem muito o que discorrer sobre muita coisa. Então, por que Salomão ele estava tendo crises? Ele estava tendo crise, gente, porque ele plantou e a colheita dele ia ficar para outra pessoa. Isso é sinônimo de ser uma pessoa generosa? Gente, tem noção? Tem noção? A minha semente, o meu trabalho, a minha sabedoria, eu plantei e vai ficar para outra pessoa. Eu plantei, isso é sinônimo de alguém generoso, gente? Ele tinha toda a sabedoria. Sim, mas isso é sinônimo de uma pessoa generosa? Se a gente sabe que a generosidade genuína você realmente dá para uma pessoa que nunca. E aqui, por que eu falo da semente? Porque ele plantou, olha a análise dele. Isso aqui é um insight que eu tive justamente por causa disso. Porque ele plantou, a terra respondeu. Logo, ele associa que isso daqui é merecimento. Isso daqui é merecimento. Eu mereço porque eu plantei. Eu mereço porque eu plantei. Então, ele mostra implicitamente pra gente o quê? A pessoa que não plantou, ela não merece. A pessoa que não plantou, ela não merece. Eu tô certa nisso aqui, gente? Se ele tá falando assim, ó, eu plantei.
Logo, eu associo o meu plantio, tem que vir para mim, porque é merecimento. Eu mereço o meu plantio. E a pessoa que não plantou, essa pessoa não merece o plantio. Certo? É isso que ele tá mostrando pra gente implicitamente. Ou eu tô ficando maluca? É isso que ele tá mostrando. Mas vamos supor aqui algo bem, bem simples, né? Que eu, Helena, agora, eu plantei, certo? Eu plantei e eu quero te dar, porque na verdade eu quero te doar a minha plantação, a minha colheita inteira. Você merece a minha colheita, gente? Pensa comigo. Você merece minha colheita? Eu plantei e eu quero dar a minha colheita pra vocês. Vocês merecem a minha colheita? Não, não é? Não. Isso daqui é um favor da minha parte pra você, porque eu plantei e agora eu quero tirar e eu quero dar uma parte pra vocês. Isso aqui vocês merecem? Não, mas isso é favor pra vocês. Mas é exatamente assim que Deus nos trata. Isso é favor. E ele fala pra gente, eu não quero que você viva do que você plantou. Eu quero que você viva do que eu plantei. Vocês não estão entendendo isso aqui, não. Cara, vocês não estão entendendo. É Deus, isso é a favor de Deus. Isso aqui é a favor, não quero que vocês vivam do que vocês plantaram. Eu quero que vocês vivam do que eu plantei. Eu quero te dar. Eu quero te dar. E aqui, por isso que ele tava tendo crises existenciais. Porque ele não entendeu isso. E todas as vezes que você recebe favor de Deus, você nunca pode pegar esse favor e fazer o que você quiser. Você tem que pegar esse favor e perguntar, Senhor, o que você quer que eu faça com isso? Eu vou dar um testemunho aqui pra vocês. Fizemos um propósito de 31 dias. Eu pedi algo muito específico pra Deus. No último dia, uma pessoa aqui da live ofertou na minha vida uma quantia de valor. E eu lembro que eu fiquei chocada porque foi algo muito específico. Eu não pedi dinheiro pra Deus, mas eu pedi uma direção. E Deus, ele me deu exatamente um valor. E eu lembro quando eu recebi esse valor, eu falei assim, Deus, por quê? Ele me entrou no coração exatamente isso. Helena, enquanto você faz pra mim, você não precisa se preocupar com nada. O que eu faço por você? Eu não fico sem pagar aqueles que trabalham pra mim. Eu não fico devendo nada pra ninguém. Vocês estão entendendo agora a semente? Vocês estão entendendo agora a semente? Quando Deus ele coloca uma semente no nosso coração, ele vai exatamente fazer absolutamente tudo. No último dia de propósito, eu não sei nem se ele tá aqui, o rapaz que fez isso, mas eu falei, ele foi sensível à voz de Deus. E eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esse valor? Essa semente foi o Senhor que me deu. Isso aqui eu não plantei. O que o Senhor quer que eu faça? E ele me indicou o que eu deveria fazer com aquele valor que a pessoa me deu em dinheiro. A pessoa simplesmente falou assim, olha, eu quero fazer um Pix pra você. E mandou. Isso é favor de Deus. Isso aqui, vocês vão entender que semeadura e colheita é muito menor do que favor de Deus. Favor de Deus é realmente muito mais forte. Mas o favor de Deus, ele não é simplesmente virar e eu quero o favor de Deus. O favor de Deus é resultado de uma obediência. Uma obediência. E aí você vai entender porque muitas pessoas estão dentro da igreja, obedecem, Deus chamou essas pessoas e vai realmente assim destravar tudo, porque vocês vão prestar atenção que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não entendem o que é o favor de Deus e elas estão dando dízimo, elas estão vivendo uma vida que o pastor tá obedecendo, elas estão vivendo uma vida de todo domingo tá dentro da igreja, elas estão vivendo uma vida de tentar cumprir absolutamente tudo e ainda assim não vão ter o favor de Deus. E aí eu pergunto, por que alguém que tá fazendo tudo direitinho não vai obter o favor de Deus, gente? Por que alguém que tá fazendo tudo direitinho não vai obter esse favor? Vocês sabem? Vocês sabem por quê?
Não. Porque o favor de Deus tá na graça, gente. Tá na graça. A lei, cumprir a lei te livra da morte. Mas o favor tá na graça. Graça, 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 graça. A lei vai te livrar da morte. E outra, nem tenta cumprir toda a lei, porque uma pessoa só cumpriu toda a lei. E essa pessoa foi Jesus. E Deus nem quer que você cumpra toda a lei. Ele quer exatamente isso. Não, o segredo não tá no comportamento, o segredo tá na obediência. Obediência. E aqui vai entrar uma verdade que acho que se tiver pastor aqui vai querer me matar, porque eu vou acabar com vários dízimos. Vou acabar com o modo de ofertar de todo mundo. Aqui não é você ser maravilhosamente uma pessoa certa, mas é você ser a pessoa perfeita nos caminhos que Deus mandou você seguir. Se Deus mandar você ir pra China, falar algo pra uma pessoa, você vai. Você vai. Nós temos um exemplo lindo de tudo isso, Jonas. Jonas, o que Jonas fez? O que Jonas fez? Mas é isso, não é no comportamento, é na obediência. Por isso que é melhor obedecer do que padecer. Jonas, enquanto ele ficou desobedecendo, o que ele fez? Só trouxe angústia para a vida dele. A partir do momento que ele, mesmo sem vontade, ele vai lá e obedece, é basicamente assim, ó. Deus mandou você ir falar com uma pessoa lá no sul. Você vai. Vai custar sua vida, vai custar seu conforto, vai custar sua paz, vai custar sua lágrima, você vai. Porque se você for, é basicamente assim, ó. Carimbo de Deus. Esse aqui foi perfeito nos meus caminhos. Carimbo de Deus. Essa aqui foi perfeita nos meus caminhos. Carimbo de Deus. Essa aqui foi perfeita nos meus caminhos. Por isso que muita gente vai travar a cabeça. Muito fariseu aí que sabe toda a lei de qual é salteado vai travar a tua cabeça no último dia. Por quê? Porque não foi perfeito nos meus caminhos. Vocês querem... Não, vocês não estão entendendo isso aqui não, gente. Lá tem uma briga na Bíblia de Miriam, Arão e Moisés. Deus desce no meio da briga. Fala, vocês estão ficando louco? Quer morrer vocês? O que vocês estão falando do meu servo que é perfeito nos meus caminhos? A Miriam e Arão estavam brigando. Deus desce no meio da briga, gente. Fala, vocês estão ficando malucos, vocês querem morrer? O que vocês estão falando mal do meu servo que é perfeito nos meus caminhos? Vocês estão ficando malucos? É isso, vocês estão ficando? Por quê? Moisés, agora vamos fazer abre um parênteses. Moisés, homicida, pegou mulher do outro arraial, fez um monte de coisa que não prestava, não tinha exatamente nada, tava fazendo assim, não era flor que se cheire, gente, não era flor que se cheire, mas ele era perfeito nos caminhos que Deus mandou ele fazer. Por isso que tem tanta gente que tá vivendo uma vida toda certinha, bonitinha, e não vai alcançar a favor de Deus, não vai. Isso aqui é Deus tá falando assim, ó, matou alguém? Puxa lá seu tempo de cadeia, volta aqui, vamos recomeçar de novo, vamos zerar tudo, vamos começar o processo todo de novo, agora faz o que eu te mandei fazer. Aí, vocês não estão entendendo isso daqui, gente. Vocês não estão entendendo. Tinha que estar um monte de uau aqui, ó, uau. Porque minha mente tá explodindo. Quando eu entendi isso daqui, eu falei, caracoles. Ao ponto de Deus descer no meio de uma briga, onde estão falando mal de um cara. Falar, ele é perfeito nos meus caminhos. Ele é perfeito. O que vocês estão falando? Vocês querem morrer? Ele é perfeito. Não tem comportamento que vocês julgam reto. Mas ele é perfeito nos meus caminhos. Vocês não estão entendendo. Aí alguém que puxou cadeia, alguém que puxou um monte de coisa, vai virar e simplesmente falar assim, ó, vai lá, puxa o tempo de cadeia. Fazer o processo para recomeçar tudo de novo. É bônus para quem e isso é a graça. A graça de Deus, a graça merecida. Nós não merecíamos. Mas Jesus vai lá, é perfeito nos caminhos dele, cumpre o propósito dele
e fala: a minha colheita tá aqui pra vocês. É carimbado, esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. Em quem tem muito com prazo, em quem eu realmente me alegro. E nos dá de presente a colheita dele. Agora vocês podem experienciar a minha colheita. Vocês nunca mais podem olhar para a graça que Deus nos deu. E aqui você não precisa ser perito em nada, você precisa ser perito naquilo que Deus mandou você fazer. Deus mandou você fazer. Presta atenção aqui, ó. Foca aqui. Deus mandou você fazer. Você precisa ser perito exatamente. Se Deus mandou você ir para a China, vá. Prefira ir para a China com Deus do que ficar no Brasil sem Deus. Se Deus mandou você para mudar de uma cidade, muda. Não pensa. Se Deus mandou você mudar de um emprego, muda. Se Deus mandou você fazer, faça. Faça. Porque, ó, pá, automaticamente quando você faz isso é carimbo. Esse aqui é perfeito nos meus caminhos. Esse aqui é perfeito nos meus caminhos. Esse aqui é perfeito nos meus caminhos. Por isso que muita gente que tá dentro da igreja nunca vai entender o que é isso. Porque fica o tempo inteiro tentando assinar, fazer check. A lei vai te proteger, mas se você não cumprir o motivo da lei, você já sabe, né? Você já sabe. E aí vem a graça. A graça é isso, gente. E é isso que Salomão não tinha entendido. Por isso que ele tá aqui, ó, angustiado. Porque como que eu plantei tudo isso vai ficar para outra pessoa? Ele não entendia o poder da graça. Agora, vocês me respondem, ele foi generoso, gente? Ele era generoso? Com as análises que ele fez no final da vida. Ele fazendo no final da vida. E como que vem dele? Por isso que eu falo, se eu for aqui a gente pregar ou aprender sobre generosidade, muita gente não vai suportar. A gente já tem que sair de casa falando, Senhor, esse tênis aqui eu vou dar pra quem? Senhor, essa blusa que eu tô usando eu vou dar pra quem? Senhor, isso aqui quem eu preciso abençoar? Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, ninguém vai suportar. Aí a religiosidade, muitas igrejas... gente, isso aqui você tem que buscar, Deus tem que começar a te dar. É através de busca, Deus vai te orientando. Por isso que, eu sempre falo, não fiz teologia, mas muitos segredos foram soprados no meu coração nos meus momentos aqui, ó, de devocional, nos meus momentos de labuta, nos meus momentos de falta de entendimento e de limitação, porque eu sou limitada, tanto quanto vocês. Mas a palavra fala, quem não tem, pede que lhe dá. Pede que lhe dá. E eu falo, Senhor, me explica, me orienta, que isso que tá acontecendo aqui? Que é isso? Porque se fosse só depender, imagina se a gente só tivesse a teologia pra gente poder aprender algo. Aí não seria graça, né? Aí não seria realmente justo, seria justo o juiz. Se só pode realmente entender a palavra quem tem teologia, seria interessante, né? Quem não tem, tá travando, sai de novo, Maria José. E aí você agora tem que colocar uma meta na sua vida. Uma meta na sua vida, sim, mas de uma forma... Sai e entra de novo, gente. Quem... Tá melhor? Sai e entra de novo, gente. Pera aí. Calma. Tô falando agora, ó. Agora eu tô falando. Tá melhor? Vou continuar falando aqui. Eu não tô falando nada ainda. Ó, não tô falando nada. Agora eu vou falar. Tá melhor? Então,
Primeira coisa que vocês precisam entender, gente. Se for, coloca assim como meta. Peraí, só um minuto. Primeira coisa, escrevam aí, ó. O mover, que seja hoje. Se for pra obedecer. Tá ouvindo, gente? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá melhor? Vocês vão orando aí, tá, gente? Porque muita coisa também é espiritual. Vocês sabem que a gente não lida só com... Vocês sabem que é uma live dessa aqui. Vocês sabem de como funciona, né? Então vão intercedendo aí. Então, se for... Primeira coisa, anotei aqui. Se for pra me mover, que seja hoje. Se for pra obedecer, que seja de primeira. E se for pra fazer o que eu preciso que seja feito, que seja agora. 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 Se for pra mover, que seja hoje. Se for pra morrer, que seja hoje. Se for pra obedecer, que seja de primeira. Seja de primeira. Se for pra fazer, que seja agora. Agora. Não é pra ontem. Se o Senhor colocou algo no seu coração, por isso que a gente trabalhou a limpeza do coração. Lembra? A gente trabalhou muito isso. Senhor, tira tudo do nosso coração. Por quê? Um coração limpo, ele consegue ouvir audivelmente uma voz interna, mas audível. No dia que o Senhor falou assim, Helena, vai compartilhar suas devocionais. Eu falei, meu Deus, como? 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 Se eu posso contar o testemunho do dia 31, foi porque eu ouvi a voz dele lá atrás. Obrigada, Mônica. Deus abençoe. Deixa eu tentar novamente. Orem aí, gente, que a internet tá... Eu acho que é o TikTok, gente, que não tá deixando nem eu fixar o comentário, mas amém. Obrigada, Laodice. Se for pra obedecer e mover, que seja hoje. Se for pra obedecer, que seja realmente de primeira. E que se for pra fazer, que seja agora, gente. E aí ele continua. A gente entende, né? Ele vai continuar nesse processo, né? Amém. 22, verso 22. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza. Nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Aqui ele fala sobre o trabalho sem propósito. O trabalho sem propósito, principalmente eterno. Causa o quê? Ansiedade, ele fala. Causa o quê? Insônia, causa cansaço, causa inquietação. Porque a mente não desliga, gente. É um trabalho que o coração não se satisfaz. E por isso que ele fala, tá bom, vocês estão trabalhando, estão fazendo um monte de coisa debaixo do sol. E depois? Não tem mais nada. Não tem mais nada. E aqui pira o cabeção, porque se uma pessoa constrói a sua vida, principalmente a sua identidade nas coisas que ela constrói, que são terrenas, quando ela perde essas coisas, ela automaticamente perde a vida. Perde totalmente a vida. Por quê? Construiu tudo em coisas terrenas e quando perde, não vê o seu valor, não vê absolutamente nada. Quantas pessoas que quando perde empresa, quebra, acaba assim... Quantas pessoas que não vê valor só porque olha para sua conta bancária. Aí determina o seu valor por causa da sua conta bancária e vive uma vida medíocre, mediante a conta bancária, mas não é mediante o que Cristo falou sobre ela. Aí a pessoa define o valor que ela tem mediante o trabalho. Por isso que ela acha, se ela tem uma posição mais elevada, ela pode sair pisando em todo mundo. Aí quando perde, acaba perdendo o significado de absolutamente tudo. Isso daqui, gente, é basicamente o que Salomão tá falando. Não adianta. Você constata, perdeu isso aqui, perde absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. E ele continua, gente, verso 24. Por isso, olha a conclusão que ele chega, né?
Olha a conclusão que ele vai chegando. Por isso eu concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar. Lembra que a gente aprendeu ontem? Quem já tá colocando as regrinhas do desfrute na sua vida? Tem alguém aqui colocando? Helena? Vou colocar a regrinha com meu marido. Vou colocar a regrinha com meu filho na minha casa. Tu desfrute. Vocês estão desfrutando? Ou só vivendo? Boa, Radassa. Eu. Quem aqui tava ontem e lembra da regrinha? Tá casada, gente? Vai lá. Faz umas regrinhas aí no seu casamento. Ah, Helena, mas eu tô casada há tanto tempo. Ah, mas eu não tenho marido. Mas faz com a sua família. Vai lá, ó, todo dia, um dia. Amor, quero colocar uma regrinha pra gente. Quero colocar uma regrinha aqui pra gente. Ó, um dia eu vou levar o café pra você com uma bolachinha pequenininha. Cafezinho preto, gente, coisa simples na cama. No outro dia é você. Um bilhetinho ao sair de casa. Isso, ó, ele fala, ó. Por isso, concluí que a melhor coisa é desfrutar a comida e a bebida, encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Porque ele falou assim, ó, simplesmente, gente, o problema não é você desfrutar da vida, o problema é você tentar ver a vida sem a ótica de Deus. O problema não tá nas coisas, tá na forma como a gente olha para as coisas. Até a comida que você tá comendo, você só tá comendo porque Deus tá desfrutando. Deus te deixou desfrutar sobre isso, na verdade. Até o dia que você tá vivendo, você só tá vivendo porque o Senhor deixou você desfrutar esse dia. Obrigada, Josley, Deus abençoe sua vida. Você só tá aqui nessa live junto comigo exatamente. Por quê? Porque o Senhor deixou você desfrutar dessa live. A gente aprendeu em Tiago, nós não conseguimos dominar, controlar o nosso amanhã. E você só consegue desfrutar de tudo isso quando o Senhor permite. Essa é a nossa ótica. Ele chega a essa conclusão. E glória a Deus, nós conseguimos desfrutar porque Ele permite. Glória a Deus por isso. E Ele continua. Pois quem pode comer ou desfrutar de algo sem Ele? Olha isso aqui, gente. Olha a conclusão que ele chega. Eclesiastes, estamos no propósito de Eclesiastes. Hoje é o capítulo 2, verso 25. Pois quem pode comer ou desfrutar de algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam, aqueles que, eu quero saber, são perfeitos no meu caminho. Mas Deus toma a riqueza e entrega àqueles que lhe agradam. Isso também faz sentido, é correr atrás do vento. Sem Deus, não tem como, gente. Até a comida mais saborosa, ela perde o sabor. Mas com Deus, a comida mais simples vira a comida mais gostosa que vocês poderiam comer. É o banquete mais saboroso. Não existe... se você pegar um dos restaurantes Michelin, tem estrela Michelin aqui de São Paulo, e se for sem Deus, pode trazer quantas estrelas o restaurante quiser. É uma comida insossa, uma comida que não tem sabor. Mas com Deus, o pãozinho com ovo, o arrozinho com feijão e um ovo, e uma farofinha, é a comida mais saborosa. Porque o tempero é realmente Ele. E nada sem Ele faz sentido. O tempero da nossa vida, da nossa comida é Cristo. Cristo. Oi, menino, Deus abençoe. E aí, ele entrega pra gente é como se fosse um princípio espiritual. Exatamente. É como se fosse um princípio espiritual. Quem anda nos caminhos perfeitos do Senhor, Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento, Ele dá alegria. E quem anda e quem vive sem Ele, gente, vive o quê? Acumulando. Vive simplesmente sem desfrutar. Ainda que tenha, não desfruta. Vocês têm noção disso? Tem noção disso? Ainda que tenha, não desfruta, porque nunca vai saber a verdadeira verdade sobre o desfrute. Cara, vocês entendem? Isso aqui é riqueza, riqueza, riqueza. Saiam daqui hoje falando, Senhor, eu não quero ser uma pessoa perfeita. Porque a igreja vai te cobrar isso. A religião vai te cobrar isso.
A sociedade vai te cobrar isso. Saia daqui. Igual no dia que Miriam e Arão estavam brigando, falando mal de Moisés, que Deus possa descer e falar assim, vocês estão malucos de falar mal de uma pessoa que é perfeita nos meus caminhos. Vocês querem morrer? Que você possa ouvir. Ela não é perfeita em comportamento, mas ela é perfeita pro que eu preciso que ela seja perfeita. E foi isso que eu entendi. Uau, uau, uau. Uau. Quando a gente entende isso, realmente, a gente não vai viver mais uma vida de qualquer jeito. Desde o dia que eu entendi isso aqui foi um tapa na minha cara, gente. Porque eu sempre vivi no perfeccionismo. Eu nunca me achava boa o suficiente. Eu nunca achava que alguém poderia aprender algo comigo. Eu nunca achava que o que eu sabia era o suficiente. E eu só ficava guardando. Até que no dia 31 Deus só carimbou. Perfeita nos meus caminhos, continua. Perfeita nos meus caminhos, continua. O que eu já falei pra vocês? Sou uma pessoa que errei muito na vida. Errei muito. E quantas coisas eu falo pra vocês aqui pra vocês não errarem. E principalmente, não, olha, gente, não vai por esse caminho não. Mas o melhor conselho que eu posso dar hoje pra vocês é: sejam perfeitos no caminho do Senhor e desfrutem da graça. Não queiram ser perfeitos naquilo que as pessoas impõem sobre vocês. Desde quando eu me libertei do sistema religioso, eu realmente entendi o que é a graça, o que é viver da graça. Quantas pessoas estão vivendo em crise porque eu não tenho uma igreja para congregar. Hoje, graças a Deus, eu consigo congregar, sei a igreja que eu tô. Mas o mais importante é a minha identidade em Cristo. É o que Ele tá mandando eu fazer. E aí vocês ficam apegados ao que os outros vão falar, da forma como vocês vão viver, e vocês não escutam Deus falando, olha, siga o meu caminho, siga minha vontade, façam a minha vontade, receba o meu carimbo. Só que as pessoas não querem viver dessa forma, gente. As pessoas querem ainda viver para agradar os outros. E aí você entende que obedecer é realmente melhor do que você padecer. Realmente obedecer é melhor do que padecer. Aqui é exatamente isso. Você vai ver que o favor de Deus é bônus. Bônus para quem tá vivendo a obediência que o outro tá falando, não. A obediência daquilo que Deus colocou no seu coração. Por isso que a gente tem falado, limpa o coração. Deixa o coração em flag. Deixa o coração limpo para você poder ouvir o que Ele quer. Aí você fica, mas o que eu devo fazer? Tá com o coração sujo, vai limpar esse coração para você ouvir a voz de Deus. No dia que você limpar, você vai ouvir dele o que Ele quer que você faça. Não é, Helena? O que eu tenho que fazer? Qual palavra que eu tenho que ir? Qual o caminho que eu tenho que seguir? Você não entendeu ainda e não vai receber favor de Deus. Quer receber favor de Deus? Limpa o coração, limpa a mente, escuta a voz dele. Favor vai ser bônus para sua obediência. Igual eu falo, é na caminhada que você descobre o caminho. Eu já falei pra vocês, gente, se movimenta. Milagres acontecem quando vocês estão em movimento. Teve coisas que eu não sabia quando eu iniciei, mas eu precisei me movimentar e a caminhada foi clarificando o propósito. A caminhada vai clarificando. O primeiro propósito da vida de vocês, você já sabe, obedecer a Deus e os seus mandamentos, amar Ele sobre todas as coisas. Pronto. É o primeiro propósito da vida de vocês. Os outros propósitos é caminhando. Na caminhada, eu descobri como que era a voz do Senhor. Eu descobri como que Ele falava comigo. Porque Ele pode falar comigo de uma forma e com você de outra. Do que adianta eu te falar? Porque aí, quando Ele estiver falando com você, você não vai conseguir reconhecer porque você vai estar preso. Porque eu falei pra você que Ele falava comigo desse jeito. Mas quando você viu na Bíblia Deus fazendo as mesmas coisas, agindo na vida de uma como agia na vida do outro, do mesmo jeito, do mesmo modo, você nunca viu. Nunca viu e nunca vai ver.
Por que que eu falo que a gente vai se surpreender muito? Muitas pessoas que estudam teologia, muitas pessoas que vivem um monte de vida aí, vai se surpreender muito, porque isso daqui é a pontinha do que ele deixa ser revelado. Tem coisa que ele vai te revelando ali, ó, na caminhada. Você só vai entender, Helena, tô angustiada, não sei o propósito da minha vida, tô passando por isso, você não vai entender. Para de tentar entender, vive, vai caminhando, confiando nele. E o favor vem surgindo, o favor vem vindo. De onde você menos espera. Menos espera. Menos. Que você possa hoje entender essa nossa devocional. Que você possa hoje entender essa riqueza de Eclesiastes. E eu tenho certeza que a nossa carta, ela será reescrita. Eu tô passando por muitas lutas tão grandes e queria entender o pra quê. Antes era por quê, mas troquei. Glória a Deus. Essa carta, ela será reescrita, porque eu tenho certeza que depois da gente, principalmente, entender várias coisas aqui, a gente vai querer, Senhor, muda isso daqui. Muda isso daqui. Que o Senhor abençoe a sua vida, seu dia, e principalmente que você hoje possa receber o carinho de Deus. Não porque você é perfeito, mas porque você escolheu obedecer a voz dele. E principalmente ele vai falar aqui, ó, tá aqui um servo que é perfeito nos meus caminhos. Gente, quando eu entendi isso, você tira de você aquela necessidade de você tentar agradar o outro, de você tentar fazer algo pra outra pessoa. Vocês tiram disso, vocês não têm noção disso daqui, ó. Ó. Ah, mas fulano achou isso. Ah, Deus abençoe fulano. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí pra agradar fulano. Ah, mas tô falando mal de você. Coitado. Tá falando mal de uma pessoa que tá perfeita nos caminhos de Deus. Tá trazendo morte pra vida dele. Gente, isso aqui é sério. Quando eu leio isso aqui, eu não consigo achar normal. Eu não consigo achar isso aqui normal, gente. Olha isso aqui. Números, depois vocês leem. Números 12. Foi pra liberdade. Deus desce no meio dessa briga. Toda vez que eu leio isso aqui, se vocês perguntarem pra mim qual que é a passagem que eu mais gosto, assim, depois do Novo Testamento, assim, da caminhada de Jesus, é Números 12. Essa treta aqui. Deus deu a treta, vai lá, desce na treta. Fala, caracoles! Vocês não têm noção disso aqui, velho. O povo tava falando mal, mas ele fala, é perfeito pra mim. Quantas pessoas aí, a Helena tá falando mal de mim. Dane-se. Tá perfeito pro Senhor? Dane-se. Dane quem tá falando. É exatamente isso. Quanto tempo eu fiquei, mas o que fulano vai falar? O que ciclano vai falar? Dane-se. Dane-se de verdade. Que o verbo é bem rasgado, dane-se o que estão falando. Helena, mas se eu ter que descer o padrão de vida por causa da luta que eu tô passando, o que fulano vai falar? Dane-se. Seja perfeito no caminho do Senhor e que Ele te peça e te dê sabedoria para sair disso o quanto antes. Helena, mas eu não sei que direção tomar e estão falando exatamente disso. Não tem problema. Estão falando da minha aparência, estão falando disso, daquilo. Whatever. Que você possa sair daqui entendendo isso, viu, gente? Quero saber quem tá aqui pela primeira vez. Coloca aqui, primeira vez. E principalmente a cidade de onde você é. Coloca aí, primeira vez e a cidade que você é. Eu quero te conhecer. Eu tô tentando... Oxe, meu Deus, o que é isso? Você gostaria de ter filhos? Tem tanta coisa aqui no TikTok que eu não sei mexer. Inglaterra, nós temos Santa Catarina. Primeira vez Paraíba. Segunda vez Raulzinho, já tá ficando conhecido. Raulzinho, a foto. Primeira vez, de onde você é? Nome. Laudenice, primeira vez. Meu amigo Erivaldo já é meu amigo já. Já é de casa já.
A Fabi pela segunda vez, primeira vez Goiás. Ô, Goiás, terra boa. Goiás, quem mais tá pela primeira vez? Osasco, São Paulo, Aline. 6 vezes? Sério? Mas ficava quietinha, né? A Blessed também. Quem mais tá pela primeira vez? Eu sou de São Paulo, gente. Zona Leste de São Paulo. Mente brilhante, uma terceira ou 2 vezes. Bom dia. Terceira vez, Selma. Deus abençoe sua vida. Sejam bem-vindos. Eu tô tentando aqui, gente, achar uma caixinha deixa eu ver. Tô tentando achar a caixinha aqui pra vocês colocarem. Mas eu não... Segunda-feira... Araxá, Minas Gerais. Eu também, gente. Eu sou péssima pras ferramentas do TikTok, pra vocês terem noção. Deus me dá a ferramenta, eu nem sei mexer, eu preciso aprender. Eu sou péssima, não consigo... Assim, eu tô aprendendo coisas agora mesmo. Mas, é o seguinte. Nós temos um grupo. E nesse grupo lá, eu mando todo final do nosso propósito. Eu tô mandando Salvador, Bahia, meu conterrâneo. Seja bem-vindas. Quem tá aqui pode vir todos os dias às 6 horas, nós estamos aqui nesse propósito. Quem não fez a cartinha, faça a cartinha. Ah, Helena, mas é o segundo dia. Faça, mulher, faça, homem, não se arrependa não, escreve aí. Lá no grupo eu sempre tô mandando como que vocês têm que fazer, tá? Quem quiser entrar no grupo, precisa digitar Oi Grupo, mas eu queria colocar aqui uma mensagem, tipo... aqui para vocês mandarem para mim. Aqui tem uma setinha amarela para vocês. Se tiver uma setinha amarela, vocês conseguem mandar mensagem. Oi, grupo. Amém, Deus abençoe. Amo vocês, vocês que são na minha vida. Tá, mas como que funciona? Nos meus histories tem lá... Sabe o que é histories? É aquele negócio que fica 24 horas. Tem lá, você manda Oi, grupo. Então, vocês conseguem adentrar no grupo. Também tem material, gente, em PDF. O que eu quero fazer? Qual que é o propósito do meu coração de verdade? Eu quero montar um livro onde tenha comentários feitos por mim, Helena. Ai, Helena, que ousadia, né? Sim, é ousadia, destemida mesmo. E aí eu faço todo final de propósito alguns e-books que você pode acessar. Dentro da plataforma fica todas as lives gravadas, fica os PDFs e o e-bookzinho para você acessar. Então, se você quiser adquirir, é só você falar assim, ó, Oi Grupo mais e-book. E aí eu quero reverter esse valor aí que eu tô angariando para isso, para transformar não mais em um livro digital, mas em um livro físico. Por quê? Por exemplo, de Provérbios, o Spurgeon tem um e Hernandes Dias Lopes tem um, que são 2 referências para mim. Só que amo eles e reconheço a autoridade que eles exercem demais, demais, demais. Só que eles não têm, por exemplo, comentário por comentário, entendi? Também não é a minha visão, então eu entendi e ouvi também por muitas pessoas também falarem, e Deus já ministrar no meu coração, que as pessoas acabam entendendo muito a forma como eu explico. Então eu quero tirar ele da forma digital e passar. Pegou, né? Vocês gostaram? Vão me falando, tá? Porque eu também aceito dicas. Helena, dá pra melhorar nisso, dá pra melhorar naquilo. É sempre em constante evolução, tá bom? Fabi quer entrar. Ó, gente, vê se aparece pra vocês, por exemplo, eu vou dar aqui uma atualizada. Ó, vê se aparece pra vocês o link do grupo. Quem tá no grupo, consegue mandar pra Fabi? Quem mais quer entrar no grupo? Fala assim, ó, se você quiser entrar no grupo, ó, aparece pra vocês aí o link do WhatsApp? A Fran, eu quero. Robson também. Aí, o que eu vou precisar de vocês? Gente, aqui eu não sei. Vocês sabem como colocar a caixinha aqui de perguntas? O quê? O que eu não mandei pra ti, Raul? O link do e-book ou o link do grupo?
Quem quiser o e-book, gente, tem que fazer assim, ó. Oi grupo mais e-book, pra eu entender. E quem quiser só entrar no grupo, fala oi grupo. Então, você já sai daqui, vai pros histories. Eu mandei, o Raul. Ó, dá uma olhadinha lá, eu acho que eu mandei. Mas, de qualquer forma, coloca oi grupo. Responde lá nos histories. Olha, quem quer entrar no grupo, coloca lá oi grupo. Entra lá, oi grupo. E aí, vocês vão adquirir, quem quiser o e-book, oi grupo mais e-book, tá? Mas, de qualquer forma, eu mando lá no grupo. Tenta fazer isso agora, por quê? Termina a live, eu já mando o material da live. Então, se você demora pra entrar, você acaba ficando sem o material da live. Porque eu não vou ficar reenviando. Gente, dá muito trabalho pra ficar enviando. Então, já manda logo, terminou aqui, já manda pra você entrar no grupo e já pegar o material de hoje, tá bom? Que é um PDF que eu preparo todo final de aula. Amém? Deixa eu ver aqui. Ó, Maria José, obrigada, ó. Como que vocês fazem? Printa essa tela, se você tiver... Ai, peraí, deixa eu ver. Printa essa tela que a Maria José mandou, vocês copiam o link, ó. Depois você printa no iPhone mesmo, dá pra você copiar, aí você joga no seu navegador do seu celular e ele redireciona você pro grupo. Mas qualquer coisa... Gente, também, ó, tem um link no meu perfil. Link no meu perfil já dá acesso também. Não sei se tá lá o WhatsApp. Agora me pegou. Mandei, né? Mandei, Raul. Manda aqui. Ai, obrigada, Kathleen. Deus abençoe sua vida, meu amor. Deus te honre. Obrigada, viu? Deus abençoe mesmo. Mandei pro pessoal que pediu. Deus abençoe sua vida. Amém, galera? Pessoal que tá aqui, muito obrigada. Amanhã estamos aqui por 3º dia. E já se preparem, porque do 7º a gente vai realmente fazer o jejum, lembra? Do 6º pro 7º dia, a gente vai fazer o jejum. Muitas pessoas falam assim, ah, Helena, eu não consigo. Gente, eu não consigo fazer jejum sozinha. Sozinha eu não consigo fazer jejum intermitente. Eu só consigo fazer jejum no propósito. Então, todas as vezes que eu tô em propósito, porque vocês não pensam que vocês não vão com a força do braço de vocês, vocês vão com o Senhor mesmo. E com o Senhor a gente vence todas as batalhas, até a fisiológica. Entende? Então, vocês, não é da nossa força. A gente vai realmente pegar o nosso espírito, submeter a nossa carne ao Senhor. E Ele vai nos ajudar a concluir esse jejum de 24 horas. Tem dia que é difícil. Por exemplo, ontem mesmo eu senti muita fome e eu queria comer, porque eu estipulei um horário, né, pra comer. E eu queria comer muito. Foi muito difícil. Mas o Senhor ajuda a gente a vencer isso. Não é na nossa força. Para de tentar achar que é na nossa força. É igual aqui Salomão, né? Olhar para a vida, para as coisas com a nossa ótica. Amém? Amém. Se você quer, o Senhor quer mais ainda, João. Vem conosco nessa caminhada. Graça e paz, Flor, seja bem-vinda. Ó, eu falo que aqui a gente acha que não, mas tem poder no reunir, mesmo que de forma virtual, vocês sabiam? Com certeza, João. Pode entrar, não só pode entrar, como deve entrar e deve fazer o propósito junto com a gente. O primeiro capítulo já saiu hoje, que foi ontem, né? Primeira live já vai sair hoje, 8 horas. Por que eu não coloco a live no mesmo horário? Porque é dar honra a quem tem honra na medida da sua honra. Muitas pessoas separam o tempo e estão aqui todos os dias de manhã. Então, eles pegam as primícias dele. Então, eles merecem honra. Então, quem não faz absolutamente nada ou não se esforça para se apoderar, vai ter que assistir depois, tá bom? Mas, às vezes, Helena, não é que eu não quero, eu não consigo. Então, examina seu coração e vai com muita intenção. Amém? Beijo, não, já estamos encerrando já. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Quem não conseguiu, gente, só mandar um oi pra mim, oi grupo aqui, nos histories também, eu sempre finalizo. Tem aqui o e-book também. Fala, Helena, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o e-book. Não tem problema. Fala assim, Lê, não consigo comprar. Você poderia ofertar na minha vida? Sim, manda seu nome e seu e-mail, que eu te dou acesso, tá bom? O importante é que todos tenham acesso, tá bom? E temos uma última missão. Até que nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos, digita aqui, ó, alegres.
alegres, 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 alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. A Selma, manda pra mim, oi Lê, quero o e-book que eu já te mando o link. Alegres, 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 alegres. Tenha um excelente dia, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Entrem lá no grupo que eu já vou mandar o material da live, tá bom? Obrigada, ó. 57k, vocês arrebentaram hoje. Deus abençoe, viu? Aqui também, obrigada pelos presentes, que ajuda muito. Obrigada pelas interações, tá bom? Beijo, amo vocês demais. Vocês que são a bênção na minha vida, vocês não sabem, vocês são resposta de oração. Alegres. O que é alegres? Ô, Flor, o horário da live é 6 horas. Quando eu termino aqui, eu coloco... deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra quem tá aqui e não consegue. Peraí, deixa eu colocar. Ó, quem quer acompanhar e não consegue, ativa aqui, ó. Esse Hurt Me. Só ativar ele. Ativa ele que o TikTok já vai mandando pra vocês. Quando a live ficar. Ou finalizar aqui, vai lá nos meus stories que eu vou colocar um lembretezinho. Aí só você clicar no lembrete que ele vai falar o horário. Boa. Só ativar o Hurt Me. Deixa eu ver se tem baú pra eu dar moeda pra vocês. Pera aí. Quem tiver sem moeda. Ai, gente, eu preciso aprender a mexer nisso aqui. Bom, acho que eu tô sem baú. Ai, depois quem souber, por favor, oferta aqui na minha vida no sentido assim, não monetário, tá? De ofertar tempo pra me ensinar a mexer nisso daqui. Porque, olha, é só Jesus na casa. Eu sou uma jovem senhora, apesar de eu ter cara de nova, eu sou uma jovem senhora. Eita, eu compartilhei, peraí. Enfim, gente, depois eu procuro essa moeda. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, até mais.